Dá pra ver nos seus olhos o fascínio, né, quando fala da hipnose, enfim, sobre a PNL, que elas se fundem, né, Sim. elas se unem, são complementares, né? E como curiosidade, como um grande fã seu do seu trabalho, um grande admirador, queria que você falasse um pouquinho mais desse primeiro contato quando você teve com os criadores da PNL, né, com o Richard Bandler e o John Grinder. Como que foi? Como que foi encarar, olhar para os caras e falar assim, cara, esses caras contribuíram muito para o que eu sou hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Olha, é uma experiência incrível, porque se você parar para pensar, a partir desses caras vieram uma leva de pessoas na área de treinamentos comportamentais, né? E que a gente teve uma evolução no campo das terapias e dos treinamentos sobre comportamento humano exponencial dos anos 70 para cá. Imagina, não existia praticamente que isso. Então, um exemplo clássico disso é o próprio Anthony Robbins, que é Sim. um dos grandes, se não o maior treinador do mundo, foi aluno dos caras também, né? Então, eles criaram um negócio muito foda, uma tecnologia de comunicação brilhante, assim. Eu não consigo imaginar minha vida sem a PNL, né? A PNL realmente é transformadora, é a essência daquilo que funciona. E a partir de então, né, pude ter o prazer de estudar com eles. Eles já são bem idosos, mas assim como, poxa, tem pessoas que estudaram com o Bert Hellinger da Sim. Constelação também, hoje já não dá mais para isso, o cara já faleceu. Já faleceu. Então você vai ter que estudar com quem estudou com ele e olhe lá. Já é uma distorção, né, talvez. Então, eu me orgulho muito de ter tido essa oportunidade, porque em algum momento esses caras não vão estar aqui. Vão partir, né? E aí, deixa o né, legado. e eu faço questão de representar o trabalho deles, mas não de representar somente, mas de levar para um outro nível também, porque eu pus a minha característica, o meu jeito de ser, criei novos protocolos, inovei, né, as ferramentas também. Então é incrível. Talvez uma sensação semelhante que às vezes alguns alunos têm comigo, inclusive, eu tenho com esses caras, né? Então eu tenho muito isso de respeitar os mestres, os professores, e fico muito feliz quando meus alunos também têm isso, porque até eu falei na formação, né, ontem, que às vezes a pessoa faz um curso de hipnoterapia tão mastigadinho, tão tudo dado pronto para o aluno, e ele não parar para pensar o quanto isso custou há séculos, né, de pessoas que foram ridicularizadas, como o próprio Franz Mesmer, que caiu no ostracismo, foi expulso da sociedade médica porque praticava hipnose, né? Quantas pessoas foram perseguidas por fazer hipnose? Por inquisições, de serem considerados bruxos, enfim. Isso, então assim... E outra, cada um contribuiu um pouquinho, sabia-se muito pouco. Na época do Freud, na época do Charcot, desses caras, eles tinham um conhecimento muito elementar sobre hipnose. Isso foi tomar um corpo maior com Dave Elman, com Milton Erickson, que são grandes referências mais recentes do que essas. Então, hoje a gente tem tudo isso pronto, tem a neurociência validando a hipnose, tem o conselho de psicologia, odontologia, reconhecendo, né, a hipnose e vários outros conselhos. Mas nunca foi, não era assim. Você falava de hipnose aí há anos atrás, era chacota. E hoje é uma ciência. Né? Um grande preconceito, né? E hoje é uma ciência, né? Hoje a gente tem mais de 10.000 citações científicas sobre hipnose. Então a gente está falando de uma coisa muito séria e que a ciência teve que voltar os olhos e falar, caramba, peraí, esse negócio aqui funciona. E o terapeuta que não faz isso daqui está perdendo muita capacidade técnica de resolver os problemas emocionais, né? Então, hoje a gente tem muito disponível conteúdo. Até quando eu comecei, Bruno, assim, não tinha tanto acesso. Na época do Orkut, eu lembro, né? Quem lembra aí do Orkut? Então, sim, sim. Poxa, tinha alguns grupos lá de discussão, tinha alguns Fóruns, figurões, né, que davam cursos no Brasil, era super caro os cursos para a época. A gente está falando aí de, poxa, na época, há 15, 20 anos atrás, era quase 8, 10 mil reais um curso. Naquela época era muito, hoje é muito dinheiro, naquela época era muito mais. Então, o conhecimento não era livre, não tinha um YouTube onde você podia ir lá e ver vários canais e ver tudo isso. Então a gente foi aprendendo meio que autodidata também, né? Embora a PNL tive essas formações, a hipnose eu fui praticamente que autodidata, né? Começando fazendo hipnose e demonstrações gratuitas na rua. Depois que eu fui estudar com alguns caras,
algumas pessoas. Quais foram esses seus mentores? E algum desses mentores faziam coisas semelhantes ou complementaram aquilo que eu fazia, né? E teve alguns que me marcaram mais, né? Aqueles que a gente não gostou muito, a gente não cita, mas respeita, não, né? Verdade. Mas tive o privilégio de estudar com o James Tripp, que é um grande hipnoterapeuta inglês, né? Melissa Tiers também, que é uma hipnoterapeuta nova-iorquina, que é uma das melhores dos Estados Unidos, né? Estudei com uma galera. Naquela época eu já tinha estudado um curso online do Anthony Diacon e do Igor Ledokowski também. Hipnose não verbal, né? Poxa, que são dois ícones, assim, que marcaram muito. Depois tive o privilégio de palestrar ao lado do Anthony Diacon num congresso, e ele elogiar meu trabalho, e assistir esse cara, né? Assistia os vídeos dele, os cursos dele. Na época eram uns DVDs, né? Não tinha o YouTube, não tinha curso online. Então, para mim, foi muito bom, né? Poxa, no Brasil tive o privilégio de estudar também com a Inês Marcel, que é uma professora muito brilhante, uma super hipnoterapeuta lá de São Paulo, que trabalha muito com a hipnose ericksoniana, né? E alguns outros professores que agregaram também na jornada e que contribuíram de certa forma.